A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. E a Bíblia diz, está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Nós estamos aqui pela sua misericórdia, pela sua graça. Graças a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado por este momento, por esta oportunidade. Meu Pai, eu repreendo todo mal de ordem espiritual, Senhor. Nos abençoa, meu Pai, nos ilumina. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, para a tua honra e para a tua glória, porque a Bíblia diz que a tua palavra não voltará vazia, mas antes fará o que lhe apraz. Então, meu Pai, nos capacita em nome de Jesus. Amém. Josué, vamos lá. Deus colocou uma palavra no meu coração. Estava meditando, estava ruminando, estava estudando um pouco acerca dessa palavra, né? Josué, capítulo 1, do 1 ao 3, diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Então, Deus fala com Josué após a morte de Moisés. Filho de Num, servo de Moisés. Josué era servo de Moisés, dizendo: olha o que Deus falou, olha o que o Senhor disse para Josué. Moisés, quem que era Moisés? O legislador, né? Moisés, olha só: meu servo é morto, levanta-te, pois agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Eu quero aqui repetir apenas o versículo 2. Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora e passa este Jordão. Então, quero parar aqui. Então, a ordem é: passa este Jordão. Qual é o teu Jordão? Qual é o meu Jordão? Qual é o nosso Jordão? Que nós temos que passar, que nós temos que cruzar, que nós temos que atravessar. A ordem é: passa esse Jordão. Amém? Então nós podemos ver, né, que após o Pentateuco, após os primeiros 5 livros da Bíblia, ali, após a morte de Josué, após a morte de Moisés, melhor, né? Após a morte de Moisés, Deus comissionou Josué para continuar sua promessa que havia feito aos patriarcas, ou seja, de conquista e de ocupação. Então, qual que era a promessa? A terra prometida, que Deus havia primeiro prometido a Abraão, depois Isaac, depois a Jacó, aos patriarcas, ao povo de Israel também. Qual que era a promessa? Era a conquista da terra de Canaã. Essa era a herança do povo de Israel. Então, qual que era a promessa? A conquista e a ocupação da terra prometida. Deus já havia prometido que daria esta terra ao povo de Israel. Então, a promessa era para o povo. A promessa era para o povo. E não era fácil ali Josué substituir, ser o sucessor de Moisés.
como substituir um homem no porte e no calibre de Moisés? Substituir Moisés não era muito fácil. No porte de Moisés, aquele que foi até Faraó junto com seu irmão Arão e libertou o povo de Israel ali do Egito, né? Através de Moisés, Deus ali abriu o mar vermelho. Moisés com a sua vara tocou no mar, o mar se abriu, as pragas, as 10 pragas. Então Moisés, aquele que recebeu a lei no Monte Sinai do próprio Deus, escrita pelo dedo de Deus, esse era Moisés. Moisés que a Bíblia diz que Deus fala com qualquer outro profeta, eu falo por sonhos ou por visões, mas com Moisés eu falo face a face. Então nós podemos ver que Moisés era um homem de Deus que tinha uma intimidade com Deus, subiu no Monte Sinai ali, nós podemos ver, ficou 40 dias e 40 noites ali, e a Bíblia fala que o monte fumegava, o povo estava com medo de subir no monte, porque o monte fumegava o Monte Sinai, mas Moisés subiu no Monte Sinai, recebeu as leis do Senhor, os 10 mandamentos, as leis, os estatutos, os juízos, de Deus. Então nós podemos ver, dá em torno mais ou menos de 613, entre ordenanças, 613 mandamentos, estatutos, ordenança, total de 613. Então foi Moisés que recebeu a planta do tabernáculo, olha só, que construiu ali o tabernáculo, que era móvel ali no deserto. Então Moisés era um homem de uma grande envergadura, de um grande calibre, um homem de Deus, legislador, profeta. Então nós podemos ver agora que Moisés, ele queria entrar na terra prometida. A Bíblia fala, ele desejou entrar na terra prometida, mas porque ele desobedeceu a Deus ali, porque era para ele falar com a rocha, e ele bateu na rocha. Então nós podemos ver, por este motivo, por esta razão, Moisés não entrou na terra prometida. Ele viu com os olhos, mas não entrou. Mas a promessa continua através de Josué, que Josué agora está em crise, porque Josué, ele vai ser o sucessor de Moisés. E nós podemos ver que Josué era servo de Moisés. Josué servia Moisés. Uma certa feita ali, quando os inimigos ali, havia uma batalha, uma guerra, Moisés ficou no monte orando junto com Arão. E nós podemos ver que Josué estava na batalha, estava lutando. Então Josué era servo de Moisés. Josué, ele foi treinado por Moisés. E nós podemos ver que Moisés ali impôs as mãos sobre Josué, falando para o povo que Josué seria seu sucessor, porque Josué era um homem que tinha o Espírito Santo, tinha um espírito de sabedoria, estava sobre Josué. Apesar do Espírito Santo no Antigo Testamento, ele atuava de forma esporádica, e essa era a atuação do Espírito Santo, não como hoje na dispensação da graça, onde o Espírito Santo não atua mais de forma esporádica, mas de forma plena, de forma constante. E o que significa isso? A atuação do Espírito Santo hoje na dispensação da graça significa que você, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos moradas de Deus, nós somos casa de Deus. Então Moisés agora tem a tarefa de substituir a Moisés. Ele vai substituir a Moisés. E agora Josué, ele está com medo. Josué está preocupado. E olha só o texto. Olha o que Deus fala para Josué.
Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Levanta-te, Josué. Dá a entender ali que Josué estava... Josué espiritualmente estava caído espiritualmente, não no sentido de pecado, mas ali preocupado agora, como seria substituir um homem no porte de Moisés. E Deus fala, levanta, precisamos se colocar de pé, precisamos estar de pé. Não foi isso que Deus também falou para Ezequiel, também lá, para o profeta, lá na frente? Ezequiel, te coloca de pé que eu falarei contigo. Precisamos estar de pé, amado, para conquistar as promessas de Deus. Precisamos estar de pé, precisamos estar de pé. E Deus fala para Josué, Josué, se coloca de pé. Levanta-te. Então, amado, precisamos se colocar de pé, precisamos se levantar, porque grande é a obra, grande é a promessa que Deus tem para realizar na minha e na sua vida. E se nós não se colocarmos de pé, não estivermos na posição, como nós vamos conquistar a terra prometida? Como nós vamos conquistar sonhos? Como nós vamos conquistar projetos? Como nós vamos conquistar aquilo que Deus tem para mim? Aquilo que Deus tem para você? Então a palavra é esta: se coloca de pé, Josué. Se coloca de pé. Ó, levanta-te. Não foi isso que Jesus falou para aquele paralítico? Levanta, toma a tua cama e anda. Essa é a ordem. Levanta-te. Levanta-te. Levanta-te, amado. Porque não tem como Deus agir na nossa vida se nós estivermos caídos. Não tem como Deus, amado. Não tem como nós tomarmos posse da promessa se nós estivermos caídos. Mas a ordem é, amado, o mesmo Deus que falou com Josué, falando para Josué, Josué, se coloca de pé, levanta-te. É o mesmo Deus, amado. Esse é o nosso Deus. O mesmo Deus que falou com Josué é o mesmo Deus que está falando conosco, falando, levanta-te, levanta-te, levanta-te e se coloque de pé. E por que levantar? Olha só, levanta-te, pois agora, essa é a ordem agora, levanta-te e coloca-te de pé, e passa esse Jordão, Nós podemos ver hoje as pessoas pregando o evangelho, amado, o evangelho só de vitória, só de bênção. É claro que Deus ele faz isso e muito mais, mas no evangelho nós temos luta. Servir a Deus muitas das vezes não é só bênção, não é só momentos bons, momentos felizes, não. Tem momentos difíceis, momentos tristes. Nós temos nossos altos, nós temos os nossos baixos. Servir a Deus é isso, amado. A Bíblia fala que Deus é Deus do monte e é Deus do vale também. Não é só momentos bons, não. Momentos felizes, não. E Deus fala para Josué, Josué, você vai passar o Jordão. E Jordão significa prova, Jordão significa dificuldade, Jordão significa deserto, Jordão significa luta, Jordão significa desafio. Mas a ordem é, passa esse Jordão. Deus não tirou o Jordão de Josué, não. Porque entre o deserto e a terra prometida havia um Jordão. Havia um grande rio, havia um Jordão. Mas Deus não tirou o Jordão, não, amado. Deus falou, Josué, você vai passar o Jordão. Você vai passar essa luta, você vai passar o Jordão. Porém, você não passa o Jordão sozinho. Aleluia. Você não vai passar esse Jordão sozinho, não. Porque eu passo contigo. Você não vai passar essa luta sozinho. Você não está passando essa luta sozinha, não. Sozinho, não. Você não está passando esse deserto sozinho, não.
Você não está passando essa prova sozinho, não. Sabe por quê? Porque eu estou contigo. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então passa esse Jordão, levanta e passa esse Jordão. Olha só, nós somos movidos, guarda isso. Nós somos movidos a desafios. Precisamos enfrentar esses desafios. Não podemos desistir. Não é hora de desistir. Não é hora de jogar a toalha. Não é hora de parar. É hora de nós cruzarmos o nosso Jordão. Pegou essa daí, meu Deus. Olha que Deus falou. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão. Não podemos desistir. Não podemos desistir no meio do caminho. Precisamos cruzar o nosso Jordão. A gente só conhece a história de Josué, que cruzou o Jordão, porque ele não desistiu. A gente só conhece sobre a história de Josué, que cruzou o Jordão. Assim ficou conhecido. Porque ele cruzou o Jordão e conquistou a herança, e conquistou a promessa, porque ele não desistiu. Se você quiser, meu Deus, isso aqui é forte, Você quer ser lembrado na história? Você quer ser lembrado na história? Você quer deixar um legado na história? Você quer fazer a diferença? Então não desista. Cruze esse Jordão. Precisamos cruzar o nosso Jordão. Não desista da tua chamada. Não desista dos teus sonhos, projetos. Não desista da tua família. Não. Só deixe meu Deus do céu, só faz a história e só deixa um bom legado quem não desiste e quem não joga a toalha. Continue firme. Esta é a mensagem. Continue firme. Precisamos cruzar o nosso Jordão. Continue firme. Precisamos cruzar a linha de chegada e cruzar o nosso Jordão. Repita comigo, escreva aí nessa live: eu não vou desistir. Eu vou continuar carregando a minha cruz para cruzar o nosso Jordão. Coloca aí: eu não vou desistir. Eu vou continuar orando e vou continuar cantando, como Paulo e Silas na prisão. Tá doendo, tá difícil, mas eu estou orando e cantando. Porque isso, amado, é isso que chama a atenção de Deus. Não é só cantar quando tudo vai bem, nos momentos bons, não. É cantar à meia-noite, como Paulo e Silas. À meia-noite, na escuridão, no cárcere. Quando está doendo. Ninguém cresce sorrindo. Ninguém amadurece sorrindo. Lembra de Jó? Perdeu tudo. Jumentos, camelos, servos, bois, fazenda, mas ele continuou adorando, ele continuou buscando. Ele fala assim: antes eu só conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É isso aí, Max. Eu não vou desistir, eu preciso cruzar o meu Jordão. Chegou a hora de cruzar o nosso Jordão. Chegou a hora de tomar posse da terra prometida.
como o povo de Israel, como o povo de Israel chegou a hora de cruzar o nosso Jordão. Aleluia. Nós não podemos parar. Precisamos cruzar o nosso Jordão. Há uma terra a ser conquistada. Olha só. Há uma terra a ser conquistada. Há inimigos a serem vencidos. Há obstáculos a serem vencidos. E o povo ansiava por este momento. Que momento é esse? A promessa que Deus havia feito a Abraão, amado, da terra prometida. Porque nós podemos ver o livro de Josué, o tema é a conquista da terra prometida. Olha só, é a conquista, é um livro de conquistas, de lutas, de desafios, de provas, mas era de conquista. E nós vamos conquistar, amado. Nós vamos conquistar a terra prometida e vamos atravessar o Jordão, porque Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Conquiste a terra prometida. Precisamos cruzar o nosso Jordão. Chegou o momento, chegou a oportunidade de Josué e o povo cruzar o Jordão. E Jordão significa prova, significa luta, como eu já falei. Muitos sonhos que temos nutridos da nossa família, muitos sonhos nós temos nutrido no nosso trabalho, muitos sonhos nós temos nutrido nos nossos estudos, muitos sonhos nós temos nutridos nos nossos projetos, muitos sonhos nós temos nutridos em várias áreas da nossa vida. Então chegou a hora de cruzar o nosso Jordão. Não tenha medo do Jordão, não tenha medo. Deus falou para Josué: Josué, você vai cruzar o Jordão. E o Jordão era um rio bravo. Mas Deus falou para Josué: passa esse Jordão. Passe o Jordão, cruze o Jordão. Então olha só. Então Josué está em crise, está preocupado, está com medo. Mas Deus fala para Josué: tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. Chegou o momento de nós vivermos o que Deus tem para nós. E que Deus é esse, amado? O Deus que se fez carne. Jesus que se fez carne, viveu nessa terra, andou nessa terra, aproximadamente durante 33 anos. Seu ministério durou aproximadamente 3 anos. Ele foi para a cruz, ele foi crucificado, foi morto. Sabe por que ele foi morto na cruz? Porque, meu Deus, olha só. O livro de Josué é um livro de conquista. Josué conquistou a terra prometida. Josué conquistou a terra prometida, literalmente, junto com o povo de Israel, com aquela geração. E Jesus, amado, ele morreu na cruz do Calvário. O nosso Deus foi até a cruz. E na cruz, pega essa daí, ó. Na cruz ele conquistou a nossa salvação. Meu Deus. Na cruz ele conquistou a nossa salvação. Na cruz ele pagou o preço. Assim como Josué conquistou a terra prometida, assim na cruz Jesus conquistou a nossa salvação. Ele foi crucificado, desceu às partes mais baixas, mas a história de Jesus não acabou na cruz.
A nossa salvação foi conquistada na cruz. E a sua história não acabou na cruz. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive, ele vive, ele vive. Então chegou o momento de nós conquistarmos sonhos, projetos. E nós vamos conquistar. Mas nós precisamos atravessar o Jordão. Deus falou para Josué: Josué, eu não vou tirar o Jordão, eu não vou tirar a luta, eu não vou tirar a prova, não. Porque a nossa vida, ela é movida por desafios. Porém, eu vou passar esse Jordão com você. Você não está sozinho, você não está sozinha nesse Jordão. Eu vou passar com você nesse Jordão. Porque quando você cruzar esse Jordão, há uma terra a ser conquistada, há sonhos a ser conquistado, há projetos a ser conquistados. Chegou o momento de cruzar o nosso Jordão. Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Vamos fazer uma oração? Porque chegou o momento de nós cruzarmos o nosso Jordão. Eu não sei qual é o seu Jordão, né? Às vezes o Jordão pode ser uma pessoa, uma enfermidade, né? Eu não sei, mas de uma coisa eu sei: se levanta, não desista, tenha bom ânimo e cruza esse Jordão, porque Deus é contigo. E não desista, não jogue a toalha, cruze o Jordão, passe esse Jordão. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor. Eu te agradeço, obrigado por este momento, Senhor. Nos dá graça, nos dá força. Nos ajuda a atravessar o nosso Jordão, meu Pai. Nos ajuda a atravessar o nosso Jordão. Abençoa cada um, meu Pai. Em nome de Jesus. Nos dá força e nos dá graça, meu Pai. E seja conosco, em nome de Jesus. Deus te abençoe. E que Deus te guarde, em nome de Jesus.